Começando mais um Acesso Geral e hoje é dia de cinema aqui no programa. Eu vou falar de um filme super importante que está em cartaz e que você precisa assistir para conhecer um pouco mais da história do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre O Paciente, o caso Tancredo Neves. O filme tem direção do Sérgio Rezende, tem Otton Bastos, Esther Góes, Emílio Dantas, tem o Leonardo Medeiros no elenco, Otávio Miller, Paulo Betti. É um filmaço e conta a história da época em que o Tancredo Neves ia tomar posse para a presidência do Brasil. E aí aconteceram fatos e muito se falou sobre essa história do Tancredo estar no hospital, e aí fizeram várias teorias da conspiração sobre esse fato, sobre esse assunto, né, do Tancredo estar no hospital. Eu me lembro muito pouco dessa história em 85, que foi quando aconteceu isso. Para mim, na minha cabeça, o Tancredo tinha ido para o hospital numa noite, e no dia seguinte ele já morreu, e aí que começaram essas teorias da conspiração, mas não, é uma história que explica mesmo o que acontece nesses dias, tantos dias, em que ele ficou internado no hospital, primeiro em Brasília e depois no INCOR em São Paulo. E eu já vou começar o programa de hoje com a minha entrevista com o Sérgio Rezende, que é o diretor do filme, fez um filmaço, um thriller, que com certeza vai agradar muita gente. Eu, particularmente, adorei o filme. Vamos lá, então, começando o programa de hoje com o diretor Sérgio Rezende. Sérgio, eu quero te agradecer pelo filme e eu vou até fazer um fora-filme aqui, mas que tem a ver também. Na verdade, a gente está fazendo essa entrevista aqui um dia depois do trágico acidente no Museu Nacional no Rio de Janeiro, e aí a gente começa a pensar o quanto a nossa memória é esquecida. E você fez um filme lembrando um pedaço da história do Brasil. Então eu quero te agradecer pelo filme, que é incrível, todo mundo precisa ver, e que a gente continue, na verdade, né, Sérgio, contando a história do Brasil e que a gente não esqueça isso. Eu acho, e contando com emoção, né, cara? Porque o que eu vejo, por exemplo, que o que um incêndio gerou em volta, por exemplo, do museu, é isso, é que de repente aquilo provoca emoção, porque aquele prédio estava lá, abandonado lá, descuidado lá, e ninguém fazia nada. O governo que deveria fazer, as instituições, nada, e mesmo nós, cidadãos, um museu bacana e tal. De repente acontece um cara que desperta uma profunda emoção em todo mundo, pô. Como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode acontecer? E eu acho que a história do Tancredo também é a mesma coisa, né? Tem assim, se o Tancredo tivesse tomado posse, normalmente, foi um bom presidente ou não foi, tudo. Mas esse lado trágico, do cara estar 8 horas de tomar posse depois de 21 anos de ditadura, e entra num hospital com uma coisa que o nego até diz assim, isso aí é apendicite, isso é doença de criança. Em 7 horas ele está em casa e tal. Não. A bola de neve começa a descer a montanha, né? E é um thriller, aquilo vira um thriller médico, e você diz, cara, não vai acontecer isso, pô. Os caras não vão não tinha essa quantidade de gente dentro da sala de cirurgia, o cara não ia errar aqui, mas tudo aquilo foi acontecendo e a gente vai se emocionando com aquilo e vendo a história também de um homem, de uma família, de uma mulher, caramba, e no final é a história de um povo, de 2 milhões de pessoas na rua que perderam a sua esperança, né? Então eu acho que é um momento assim realmente grandioso da vida brasileira que o filme pôde ir lá e lançar o seu olhar, né? Sérgio, quando aconteceu essa coisa com o Tancredo, eu tinha 7 anos. E eu não me lembro muito bem, assim. Eu lembro de alguns detalhes e, para mim, aquilo foi tudo muito rápido, né? Porque, na época, a gente não tinha essa informação que tem hoje em dia. Então, para mim, o Tancredo foi para o hospital num dia, no outro ele morreu. E aí o Brasil mudou a partir daquilo. E aí, hoje, assistindo ao seu filme, eu vi o quanto aquela história rendeu. E a história rendeu também, na época, por causa de tudo que inventaram em cima dessa história, né? Lendas urbanas. As lendas urbanas, né? As teorias da conspiração em torno da morte do Tancredo. Você, em determinado momento do filme, você usa bastante imagens de arquivo. Você coloca nesse momento, ele levou um tiro. Você, em algum momento, pensou em usar mais isso? Não, eu quer dizer, tendo lido o livro do Luiz Mir, eu sabia o que tinha acontecido, né? E ainda que depois eu comecei, eu estou querendo fazer um filme sobre esse episódio lá da morte do Tancredo. Ele foi assassinado, ele foi envenenado, ele tomou um tiro. Tinha umas crianças numa escola lá que foram cantar num coral lá, um anão se infiltrou no meio das crianças com um revólver e deu um tiro nele.
Tem essas lendas, né? E tem pessoas que acham, não, e tem gente que acha que, mais seriamente, não, o Juscelino foi assassinado, o Jango foi assassinado e o Tancredo foi também assassinado. Eu me lembro da história da Glória Maria, falam que a Glória Maria foi tirada do jornalismo e colocada para viajar. Tem essa coisa. Eu acho que nesse negócio, assim, negócio de fake news, né, de informação, naquela época não havia nada disso, né, mas a boataria já comia solta. E era mais difícil também de segurar, porque, pô, uma notícia que nós estamos conversando agora, o jornal só vai ser impresso, só vai rolar semana seguinte. Amanhã. A televisão também tem que esperar, né? Tem um negócio que parece espantoso, né? Nós estamos aqui diante de câmeras digitais e tudo. Quando tiraram aquela foto famosa, clássica, né, do Tancredo com os médicos, pô, era uma câmera fotográfica de película, pô. O fotógrafo saiu dali num carro da Polícia Federal, foi ao laboratório da Polícia Federal para revelar aquelas fotos, para copiar para o papel, para voltar para integrar para a imprensa. Né? Quer dizer, a velocidade do mundo, ou a lentidão do mundo, era outra. Eu acho que hoje em dia, pô, se o Tancredo tivesse internado, pô, qualquer pessoa, pô, tem um enfermeiro lá com tuft, tem outro com tuft. Na hora que o cara botou o pé no hospital, já está todo mundo sabendo, já está no Twitter, já está aqui, está aquilo, né? Mas naquela época, o mundo andava numa outra velocidade, né? Pois é. Você entregou o livro para o Otton Bastos, ele estava gravando, filmando o Carcereiro. Como é que foi seu papo com ele? Cara, o Otton, eu brinco sempre com isso, um Otton basta, né? Então, é um parceiro, a gente já fez, ele fez o Mauá, depois ele fez o Zuzuanjo também, é um ator extraordinário, eu acho que é o maior ator brasileiro, é o cara que... do Deus e o Diabo na Terra do Sol, do São Bernardo, do Central do Brasil, é um monstro, né? E, para a felicidade, assim, minha e do projeto, ele tinha o physique de rolo, né? O físico, era compatível, né? Com o personagem do Tancredo. E ele veio lá e raspou a cabeça e se mergulhou no projeto, né? E eu acho que tem uma coisa assim da credibilidade que ele empresta ao filme, né? Com 2 minutos de filme, você já é o cara, esse é o Tancredo, esse é o homem que eu vou acompanhar, e a gente procurou muito essa coisa mesmo do caminho assim, de recriar o passado com emoção, né? E eu acho que o Otton e a Esther também deram a isso, né? A gente falava muito assim na filmagem, né? Eu e o Otton, a gente brincava com isso, porque o Otton me disse, não, cara, os protagonistas desse filme são os médicos, o Otton falava. Eu disse, o Otton, os médicos dominam a trama, mas você domina o drama, né? E eu acho que é um pouco mesmo essa coisa do thriller, são os médicos, mas o drama é o Tancredo, é a Risoleta, é a família, né? Então tem esse equilíbrio dessas duas coisas. Aliás, a gente falou do Otton, da Esther, a gente não pode esquecer de todo o elenco que está incrível, o Emílio maravilhoso, o Paulo Leonardo Betti, incrível, o Paulo Betti também, todos incríveis. O Otávio, né? Miller, pô, o Elcir de Souza, pô, tudo turma com quem eu já venho, a maior parte desse pessoal já venho trabalhando já há muito tempo, então temos todos confianças absolutas um no outro, e eu acho que o filme são eles, né? Eu acho que o cinema é um esporte coletivo, e o centroavante, o artilheiro de um filme são os atores, pô. São eles que nos representam, são eles que levam aquilo que a gente quer dizer para as telas. Então eu tenho a maior alegria do mundo com esse nosso elenco. Estou muito feliz com esse filme também. Sérgio, muitíssimo obrigado. Valeu, sucesso. Obrigado a você. Todo mundo nos cinemas assistindo O Paciente, vale muito a pena para a gente entender um pouco mais a história do nosso país, né? E se emocionar. Com certeza. Obrigado. Valeu. Valeu, rapaz. Muito bom, e agora você confere o meu bate-papo com o ator Otton Bastos, que faz o Tancredo Neves, então, em O Paciente. Vamos conferir meu papo. Otton Bastos, um prazer entrevistar você, para falar ainda de um filme incrível que é O Paciente. Otton, deixa eu voltar um pouquinho antes da gente chegar mesmo no filme. Você estava gravando, filmando a série O Carcereiro quando você recebeu o livro. Como é que foi esse momento quando você recebeu o livro? Você leu ele como um thriller mesmo, já com aquele suspense todo que o filme tem? Não. Quando eu estava a receber, ele ligou para mim e disse, quando é que você acaba? Eu digo assim, daqui a uns 15 dias. Então eu vou te mandar um roteiro e o livro para você
dá uma olhada no tempo que você tiver, e depois de 15 dias a gente se conversa. Aí eu disse, Sérgio, por favor, você me dá mais uma semana, eu acabo, você me dá uma semana para eu jogar fora o personagem, jogar o carcereiro, porque até brinquei, não vou botar o Tancredo dentro da cela, né? Então, aí ele disse, e eu nem sabia que ia fazer o Tancredo, aquilo que eu contei é verdade mesmo. Eu li, aí eu caí na besteira de folhear o roteiro. Enquanto estava esperando a cena, eu ficava lendo o roteiro. E eu fui me apaixonando pelo roteiro, porque é fascinante. Aí e depois, fascinante porque conta uma história que você não sabe. Uma história que você precisava ser revelada. É uma história que a maioria acha que ele foi assassinado, que deram veneno para ele, que deram a conspiração, uma conspiração, deram um tiro nele, que era uma coisa contra a possibilidade do civil assumir de novo o poder, e tinha que ser dos militares por mais não sei quantos anos. E você fica naquela, e fui vendo, eu fui ficando apaixonado pelo roteiro, e acabei o roteiro, peguei o livro e fui folheando. Aí aqui usa tanto de metanol, não sei o que, injeção tal. Eu disse, pô, mas isso é um achado, né? É uma coisa maravilhosa. E tanto que eu liguei quando eu liguei para o Sérgio, eu disse mesmo, Sérgio, eu acabei de ler, desculpa, mas eu pedi um tempo para ler, mas eu fiquei fascinado lendo, e me diz agora que eu li o roteiro, qual é o médico que eu vou... Qual é o médico que eu vou fazer? Porque eu acho que posso fazer posso fazer o outro. Tem os médicos. Quais são os médicos? Tem um deles eu posso fazer. Aí ele virou, você tá maluco? Você vai fazer o Tancredo. Aí eu levei um susto, né? Você não se imaginava como Tancredo? Não, de jeito nenhum. Eu acho que não tinha nada. Não tenho. Quer dizer, a única coisa que eu tenho quer dizer, a idade e a experiência de vida, não a experiência política, mas a experiência de vida, né? O trabalho que você tem de ator, o trabalho que você tem de fazer cenas, o trabalho é uma coisa política, né? Você vai se transmutando e vai fazendo, e você vai se enriquecendo, né? Você vai armazenando dentro de você coisas. Aí eu comecei a imaginar o Tancredo pelo roteiro e pelo livro. Eu não quis fazer mais nada. Aí ele me mandou um outro livro depois, que é uma maravilha, porque tem detalhes da vida dele. Aí, se eu fosse fazer o filme, eu ia me basear nesse livro, nesse outro livro. Mas eu folheei, tem cenas que ele conta, aí ele não pôde ir, não sei mais o quê, mandou fulano de tal, e aí jogou, porque ele era muito... A sua ideia foi a de humanizar o Tancredo? Porque a gente conhece o Tancredo como o grande salvador da pátria em 85, né? Mas a sua ideia foi humanizar ele. Exatamente isso. Eu dizia assim, é como se fosse um bolo, tipo usasse um bolo na frente e você cortasse uma fatia. O bolo da tua vida está lá, né, inteira, mas você tirou um pedaço da tua vida, do bolo. Esse pedaço que tirou foi esses 36 dias que ele passou no hospital. Como é que eu tenho? Eu tenho que revelar em 36 dias, revelar nesse momento, toda uma história do Tancredo, né? A história do Tancredo as pessoas sabem, mas não sabem o que aconteceu aqui. Então você dá um toque, uma pincelada aqui, uma pincelada ali, mas o importante é o que você está fazendo ali, é o que você sofreu ali, é o que ele sofreu ali, o que você se imagina sofrendo, fazer 7 cirurgias, né, em 36 dias, perder sangue, o teu pulmão encher, você vomitar, você quase morrendo, sufocado, e tem que cortar, tem que não sei o quê, sabe aquelas coisas, botar aqui para você poder respirar. Era tudo muito surreal. Eu via os médicos no filme mesmo, mexendo, como se aquilo fosse uma brincadeira, né? E você fala, chega, gente, para que vai acontecer alguma coisa, né? A gente sabe quando tem aquela reunião de médicos, um diz, se vocês continuarem a mexer, vocês vão matar o cliente. Ele não pode fazer isso. Você vê que ele sai do coisa, diz assim, eles vão acabar matando o presidente, eles não vão salvar o presidente. Essas coisas que foram. Aí eu só tinha cenas, eu tinha, quer dizer, de 100 cenas, eu tinha 70 cenas, né? E as outras histórias. Mas é uma coisa, eu fui cada vez mais me fixando e me apaixonando
pelo momento do Tancredo. E eu me colocando, como é que eu posso fazer isso? Eu vou ter que me imaginar sendo nessa situação e sofrendo o que ele está sofrendo, né? E para você, pessoalmente, foi muito sofrido também, porque você fica muito tempo deitado em si. Não, eu ficava dormente, né? Aí tinha momentos que o Sérgio é um diretor maravilhoso, ele dizia assim, tu aguenta mais um pouco? Eu digo, dá para eu sentar 5 minutos? 5 minutos para o Otto sentar! Aí eu sentava, aí ficava, pode, bora, pum. Aí, porque tinha um tempo, né? O filme, você tem tempo em cinema é uma fortuna, né? Tem esse tempo que você tem que fazer, você tem que cumprir o plano que você imaginou para aquele dia, né? Ou escalou para aquele dia. Então eu fui fazendo cada vez, e eu conversava muito com o Sérgio, porque o Sérgio é um diretor maravilhoso, porque ele além de dirigir muito bem o ator, porque ele queria se parecer um Barenboim regendo, é verdade, ele vai te dizendo, ele diz assim, está desafinado, né? Desafinou aqui, não vai tanto, se contenha mais, né? Então você vai fazendo as coisas, e ele deixa que você brote a tua emoção, você chore, você faça o que quiser. Ele gosta de fazer isso, né? É coisa assim, o ator está vestido, o poeta está vestido de palavras e o ator está vestido de emoções, né? Então ele quer que o ator vista, vai usando as emoções que ele tem dentro dele, né? E interpretar um personagem tão conhecido, uma pessoa tão conhecida, para o ator isso é mais complicado? Para você acaba sendo mais complicado? Ou você tentou fazer o seu Tancredo e fugir um pouco do que realmente... O estereótipo do Tancredo, cada um que vai lá, vai olhar, vai ver, assim, o Tancredo era assim, o Tancredo não era assim. Vai ter também, não é só 100% a favor. Mas o Tancredo... O que me surpreende é, por exemplo, a neta dele viu o filme. A neta do Tancredo viu o filme e virou e disse assim, não é possível. Onde é que eles foram buscar isso, que é do meu avô, e aquilo da minha avó? Até o andar da Esther é igual ao andar da Risoleta, da minha avó Risoleta. Você está entendendo? A gente não fez isso. Eu nunca falei com um parente dele, nunca falei com um contemporâneo dele, nunca falei nada. A imaginação que a gente tinha desses 36 dias junto com o Sérgio. O Sérgio é que ia, vamos fazer isso. E a gente foi fazendo, e eu fui buscar, eu trouxe o Tancredo para mim mesmo, né? Vamos embora, Tancredo, me ajuda aqui, pô. Vamos lá, como é que faz isso, como é que faz aquilo. E todo mundo vendo o Otton Bastos no cinema, então, com o Paciente. Otton, muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Muitíssimo obrigado. Sucesso pro filme, estou torcendo muito pelo Paciente. Tomara não, que todo mundo vá assistir para conhecer um pouco mais da história do nosso Brasil. Exatamente. Obrigado. Porque o bom é que não é um filme de política, é um filme político, mas Exatamente. Não é de política. Isso é importante dizer também. Obrigado, Otton. Obrigado, querido. Que prazer entrevistar Otton Bastos, fiquei muito feliz dessa oportunidade que eu tive na vida. E olha, no próximo bloco tem Emílio Dantas e Esther Góes falando mais sobre o Paciente, então não saia daí, é bem rápido, que eu já volto. Já estou de volta com o Acesso Geral e hoje falando sobre o filme O Paciente, o caso Tancredo Neves, que tem direção de Sérgio Rezende e também o Otton Bastos à frente do elenco. E agora, neste segundo bloco, você vai ver o meu bate-papo com o Emílio Dantas, que faz o Antônio Brito, assessor de imprensa do Tancredo Neves, e também com a Esther Góes, que fez no cinema a Risoleta, a mulher do Tancredo Neves. Vamos conferir meu bate-papo então. Emílio Dantas e Esther Góes, prazer em entrevistar vocês para falar de um filme super importante, né, e que conta a nossa história. Eu estava falando com o Sérgio Rezende e lembrando do episódio de ontem, né, a entrevista sendo gravada no dia seguinte pós o Museu Nacional, o incêndio no Museu Nacional,
e como a gente realmente esquece da nossa história e como a gente não presta atenção. E eu falei pro Sérgio o quanto importante é esse filme pra gente relembrar um pouco nessa história. Eu queria saber de vocês, nesse período, acho que você era muito novo, ou não, Emílio, na época, 85? Era. Eu sou de 82. Então você não, acho que não Imagina, lembra muito. não lembro Pra você, nada. como é que foi, Sérgio? Você lembra bastante essa época? Lembro nitidamente. Lembro de todos aqueles momentos. A gente vinha muito da campanha das diretas, na qual eu tinha tido muita participação pelas diretas já, né? Estava muito mobilizada naquela época. Eu era presidente do Sindicato dos Artistas aqui em São Paulo. E a gente esteve completamente envolvido na campanha das diretas. E nessa campanha, a posição do Tancredo era até considerada meio ambígua, né? Porque ele fazia esse trâmite, essa costura entre a favor do colégio eleitoral. E nós estávamos a favor da emenda Dante de Oliveira, pela qual eu chorei quando a emenda foi derrotada. Não me parecia naquele momento que ele tivesse razão. Então, eu não fui tão tomada assim, mas eu me lembro da Risoleta fazendo o último discurso lá em Minas, quando houve a tentativa de invasão do palácio, depois que, após a morte dele e tudo mais, a população extremamente emocionada e mobilizada, e tudo aquilo estava na minha cabeça. E daí, eu, através do filme e desses depoimentos todos do livro do Plínio Fraga, né, sobre o Tancredo Neves, e desse depoimento do Mir, e de como as coisas de fato aconteceram, e os vídeos e documentos aos quais a gente teve acesso, ficou claro para mim que a postura dele provinha de uma experiência de estadista muito forte que ele tinha, e que o fez compreender que não haveria da parte da ditadura uma aceitação das diretas pura e simplesmente, mas precisava ter um outro tipo de costura. Vamos dizer que o Tancredo era formado em Brasil. Ele vinha lá desde Getúlio, ele sabia que não era assim, que não ia dar desse jeito, que não ia funcionar. Então, ele estava fazendo o papel de quem costura, de quem assume a missão de redemocratizar através do jeito possível. Compreendi isso. Talvez eu esteja muito mais, vamos dizer, favorável ou capaz de compreender certas coisas depois de um certo tempo de verificar a história do Brasil, em que naquela época a gente estava heróico, etc. E agora a gente é mais realista, né? E os fatos são fatos, ele sabia isso. Então, o filme chegou para mim com esse grande esclarecimento. E acho que vai chegar para o Brasil com esse esclarecimento também. Com certeza. Emílio, você faz o assessor de imprensa do Antônio Tancredo, Brito. o Brito, e ele é uma figura que eu lembro muito na época, assim, de aparecer na televisão e informando as notícias, né? E numa época que não existia fake news ainda. Mas as notícias nem por onde, né? Não tinha nem por onde. Mas as notícias eram todas distorcidas também. Elas chegavam atrasadas ou erradas. Como é que você viu esse personagem? Como é que você trabalhou esse personagem vendo esse diferencial de hoje de fake news e numa época diferente? Como é que rolou pra você? Cara, para mim foi essa capacidade, para mim é um macro do que existe hoje. Assim, você saber que entre uma sala de cirurgia e um saguão de um hotel dá para você criar milhões de histórias diferentes e mexer sim. Muitas vezes essas notícias chegaram ou atrasadas ou deturpadas através do próprio Tancredo, através da própria família, né? Depende do que ia ser defendido naquele momento. De certa forma, acho que essas notícias eram a possibilidade de atuação política do Tancredo de alguma forma, né? Que era de se manter ali, de mostrar que ainda estava pronto para assumir o cargo e, enfim, mostrar algum tipo de saúde, né? A família já queria que não fosse dado muitos dados para que não houvesse essa invasão, né? O povo queria saber da ideologia da democracia, mas queria ao mesmo tempo saber do âmbito pessoal dele. E o Brito estava ali, coitado, também ainda tem esse lado, ele tinha acabado de assumir esse posto e era um cara que era jornalista, ele estava ali meio que começando o espaço de um assessor de imprensa.
e do presidente, de repente acontece um negócio desse, não tinha também o âmbito da vida dele, que meu Deus, o que eu vou fazer? Ele está perdendo credibilidade, e a credibilidade quando você perde nesse lugar é pro resto da vida, né? Então é um filme muito agoniante. Eu acho que o que me pegou nesse filme foi, primeiro, aí falando de cinema, é um thriller brasileiro que muitas vezes é um gênero difícil da gente ter aqui, fora do âmbito da violência, né? Muitas vezes a gente vai para esse lugar, no assassinato, uma violência e tal. Agora, um thriller histórico, com fatos, né, que vão elucidar muitas questões, ou vão mitificar ainda mais tudo o que aconteceu, eu achei imperdível, ainda mais trabalhando com o Sérgio, que é barato. E é engraçado que, assim, embora tivesse as deturpações, né, houve momentos ali em que tudo era ouro sobre azul. Várias vezes se acreditou, porque ele teve melhoras. Então, teve momentos em que ele melhorava muito e que se acreditava que estava tudo resolvido. Os médicos também acreditavam que ele ia superar. E, de repente, aquilo revertia, porque tinha uma questão já desde a primeira cirurgia, que já estava lá e que estava tomando o organismo dele. Mas ele tinha melhoras após cada cirurgia, pelo menos por 2 vezes, ele teve melhoras muito grandes e que provocou grandes esperanças. Então os boletins eram bons porque é que eles oscilavam eram muito rápido, bons, né? No dia que o Antônio Brito ele chega com a foto, né, a fatídica foto, na hora que ele está apresentando a foto para a imprensa é a hora que o Tancredo tem o pior dos colapsos dele lá em cima na sala de cirurgia. Então esse atraso ia acabando com a história, né? Mas é um trailer incrível, vocês precisam assistir. E você fica ali também torcendo e falando, não faça isso. A hora que eles estão mexendo no Tancredo de novo e abrindo e conversando, eu falo, para com isso, gente. A gente sabe o que vai acontecer, mas a gente quer... Chega, não precisa mais fazer isso. É porque vai pro humano, né? Vai pro humano, você esquece. Você esquece um pouco do que são aquelas pessoas que estão ali, né? E vai muito mais pro que eles representam dentro de um parâmetro humano mesmo. O ego dos médicos... a resistência e a força da Resoleta, que é uma energia feminina muito, muito poderosa ali. Talvez se ela não tivesse ali, nada daquilo ele teria sucumbido à primeira cirurgia. Então esses símbolos que estão ali, que eu acho que são fundamentais para a gente refletir sobre o cenário político hoje em dia. Não percam então o Paciente, gente, muitíssimo obrigado. Valeu, sucesso pro filme, tô torcendo muito pro Paciente. Valeu. Com certeza, estamos aí. O Paciente, o caso Tancredo Neves, já está nos cinemas, não perca, é um filmaço. Todos os atores estão incríveis. E eu vou ficando por aqui, lembrando que eu volto no próximo programa, eu espero você. Um beijo, até mais. Tchau, gente.